Boa tarde, então, internacionalistas, nosso quinto encontro de orientação, vamos que vamos. Já estamos finalizando o mês de setembro, vamos começar o mês de outubro. O tempo está acabando, pessoal. Então, vamos começar pela ordem, Pedro, Marcos e Nicolas. Pedro, é contigo a palavra. Na verdade, eu vim só para dizer mesmo que ainda não, eu estou finalizando ele, mas essa semana eu vou já mandar para o senhor, mas tá bem encaminhado, falta só o último subtópico, tô concluindo ele ainda. Essa semana eu tive uns imprevistos, eu tô com um processo na justiça e eu tô com uma dor de cabeça imensa para isso, para resolver tudo, mas tá dando tudo certo. Perfeito, então, Pedro. Fica aguardando, então, o encaminhamento dos capítulos. Boa sorte, nesse caso, na justiça. Eu também estou com uma situação, já estava esperando, pessoal, há 7 anos, 7 anos. Tem 7 anos que eu estou atrás do cara que me deve um dinheiro, né? E o cara não conseguia, a justiça não conseguia notificá-lo. E nessa semana o cara foi notificado. Até desculpa comentar coisa da minha Tá vida, mas tranquilo. No meu caso, teve até a audiência lá de conciliação, a pessoa queria me pagar em 40 vezes. Não, pelo não amor de dá, Deus. né? É Aí complicado. deu continuidade, aí tá uma bagunça, mas tô me virando Isso mexe com a nossa cabeça, de fato. bastante. Tudo bem, então, Pedro. Melhoras. Bom final de semana. Marcos, vamos lá, então. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Como é que é mesmo? É o compartilhamento, né? Não é aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá o TCC da Luana. Ué, será que eu vou ter que salvar o seu em PDF para mostrar? Porque ele está salvo em Word, né? Sim. Tá, eu acho que é melhor mostrar. Eu vou salvar aqui em PDF. Só um minutinho, pessoal. Se quiser ir falando alguma coisinha, só antes que eu vou salvar aqui em PDF. Aí fica mais fácil de mostrar para vocês. Não. É só que eu fiquei um tempão sem fazer, né? Daí eu tava meio Aham, enferrujado. Eu tive que pegar umas partes do meu trabalho antigo e certo. encaixar. E até tem uma pergunta pra fazer sobre os aspectos teóricos, Uhum, que eu falei sobre o conceito de terrorismo e tal. E no meu capítulo antigo, eu discuti algumas teorias de terrorismo, de vários níveis. Eu uhum. não sei se eu tenho que fazer isso, escolher alguma teoria para aplicar no caso. Eu acho que é interessante, Marcos, fazer essa discussão de teorias a respeito do terrorismo, de terrorismo. Eu acho que é muito importante, sim, já inserir nesse capítulo, né? Deixa eu ver se agora abriu aqui. Meu, o negócio está lento pra caceta. Até o. Teve um que eu falei das 4 ondas de terrorismo, mas eu não sei se veio uma teoria dele. Uhum. Mas tem outras teorias que eu posso. Tem pelo menos duas que eu posso escolher para encaixar no caso do Afeganistão. Vamos ver se eu consigo agora. Meu Deus, não está aparecendo. Vamos ver agora. Tá, fecha aqui, compartilhar. Não estou conseguindo. Vou falando aqui então, tá? Então você começa a apresentar sobre o terrorismo, você começa com uma frase: o terrorismo é um fenômeno complexo. Eu sugiro refazer essa frase inicial, faça uma frase impactante, né? Essa Sim, frase ficou muito genérica, né? Precisa de uma frase mais impactante para iniciar o teu capítulo, né? Uma sugestão, então, aqui de estética textual, né? Aí você começa com uma diversidade de atores, formas, manifestações, seu estudo se torna impossibilitado sem que haja uma base teórica para ajudar em seu estudo e compreensão. Perfeito. E aí você começa a apresentar, você faz um introito, né? Você faz um introito do que você vai discutir nesse capítulo, né? E fala que vai estar dividido, então, em 3 sessões. Perfeito. Primeira sessão, você quer apresentar a dificuldade do conceitual em relação à palavra, o termo terrorismo. A segunda examina a evolução do fenômeno e suas características fundamentais. E a terceira, você vai fazer um breve histórico do Afeganistão até a invasão soviética em 1979. É interessante, então, falar a breve história do Afeganistão desde quando, né? Como que é o start do Afeganistão? Então, é interessante também deixar claro nesse introito, nessa introdução,
como que a gente concebe o Afeganistão, né? Vamos lá. E aí você começa, então, a discussão sobre o conceito de terrorismo. Você inicia dizendo sobre o período de terror na Revolução Francesa, cita o Hoffman, né, que daria suporte a esse conceito, começa a apresentar uma série de outras situações históricas, como também na Rússia, no regime czarista, faz as discussões, e aí que você já tinha falado, né, os termos em inglês, as citações em inglês, não esquecer de colocar a tradução na nota explicativa, né? Não esquecer de fazer isso em todas as notas. Tem diversas notas em inglês. Ou botar em português e botar a original embaixo, né? Isso, perfeito. Porque é perfeito, Marcos, fazer essa padronização, né? Senti falta do conceito de terrorismo do Bobbio, Roberto Bobbio. Talvez seria interessante também acrescentar a definição de terrorismo, segundo Norberto Bobbio, né, principalmente ali no dicionário de política, que ele faz essa discussão. Né? Marcos, eu acho, se eu não estiver enganado, a Organização das Nações Unidas também discute o conceito de terrorismo. Seria interessantíssimo você também acrescentar a definição de terrorismo segundo a ONU. Então, acho que seria bom fazer um bom mosaico de instituições, de organizações que falam sobre o terrorismo. Acho que dá para amplificar essa discussão conceitual. Ficou muito limitado. Quase tudo do meu capítulo antigo eu nem revisei direito. Tá, interessante fazer então, esse mapeamento de instituições e até interessante, né, que está essa discussão agora no Brasil a respeito se o Comando Vermelho e o PCC são entidades terroristas. Na visão de alguns, sim. Na visão de outros, não. Mas o que significa dizer que essas entidades são terroristas? Então, também é uma discussão interessante, né? Acompanhe as notícias que estão tendo no Brasil em relação a isso, que eu acho que até seria interessante para amarrar esse capítulo a respeito do terrorismo, né? O que a gente define como terrorismo, né? Que mais? Aí você fala no 2.2 a evolução do terrorismo, novamente reforço, fazer as traduções, tá? Não esquecer de fazer isso. Você começa a citar o Rapoport, né? Uma tabela aí. Essa tabela também é provisória só. Eu vou passar ela para português. Tá. Precisa refazer aquilo ali, não tá legal, não. Aí você começa a falar sobre a primeira, a segunda, a terceira onda e a quarta onda de terrorismo. Bem rápidos, né? Breves os parágrafos, né? A respeito disso. Tem que refazer essa tabela aqui, tá bem difícil de enxergar, tá? Não, sei que eu esqueci de refazer. Aí você fala do Afeganistão pré-invasão soviética em 1979, fala você vai lá na antiguidade, né? Só para dar um histórico que ele é um cruzilhado de impérios que chamam, que tem muita... Aí você apresenta um mapa 1 aqui, até que ele está bonitinho, né? Você coloca aqui a fonte, fala da questão da religião, não esquece, coloca Islã em letra maiúscula, tá? Não fica minúscula, não. Tem que fazer umas revisõezinhas textuais em relação a essas questões, tá, Marcos? Sim. Depois você coloca 2.3.2, consolidação dinástica, você faz uma discussão bem rápida, rivalidades externas, The Great Game, pressões coloniais. Acho que tá bacaninha, tá bacana o trabalho, tá bem satisfatório. Eu sugiro você não esquecer de fazer as traduções. Aí você faz um recorte rápido e vamos para o ano de 1973, 78, no governo da Lud Kahn, né? Mas você vê, como você tinha dito, né? É um voo panorâmico, né? É um voo panorâmico sobre a história do Afeganistão. Né? Sim, porque o que importa é mais nos anos do século XX, porque senão é muita coisa para... É muita coisa. Então é interessante reforçar que ali na introdução, no introito que você faz, você dizer o seguinte, que é um breve panorama histórico do Afeganistão, e o que mais interessa é tratar no século XX o objetivo, que é a questão do terrorismo, né? É basicamente isso que eu diria para você, tá bom? Faz essas reformulações, faz a tradução, faz uma revisão textual. Só uma pergunta. Claro. Eu tenho esse mapa que eu coloquei dos grupos. Esse mapa que eu coloquei tá em inglês também.
eu traduzo ele, tipo, eu não sei o que eu faço. Não, ali é fonte, né? Não há necessidade da tradução, não há necessidade de tradução. Ali não há necessidade. Perfeito. Tá bom, então, Marcos. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente retorna. Vamos ver se tem mais novidades, tá bom? Nicolas, é contigo agora. Estou ansioso para saber em que pé está o seu trabalho, agora revisado e ajustado para o tamanho do TCC, né? Por favor. Eu tenho estudado um pouco mais a respeito da questão do individualismo, já que vamos limitar o trabalho a ele, né, a primeira parte do trabalho original. Eu estou estudando ainda, porque eu estou pensando em talvez adicionar uma linha de continuidade superficial, assim, a questão da filosofia da história. Então, por exemplo, a filosofia da história, ela é determinante para entender o que é o individualismo moderno, o que é a concepção clássica das coisas. Então, no capítulo Translatio, no subcapítulo do original Translatio Imperii, eu tentei abordar um pouco como veículos conceituais, como razão, natureza, mudaram de sentido. Então, a razão na modernidade não é a razão da antiguidade, não é a razão do medievo. A natureza na antiguidade não é a natureza dos modernos, e assim por diante. Então, quando falamos direito natural, em John Locke, Hobbes, tudo mais, não é o direito natural da cristandade, não é o direito natural dos antigos, né? Então, e o que acontece? Esses são os veículos conceituais das elaborações. Isso funciona no cosmion, né, hegeliano, funciona no sentido de que estamos entendendo a realidade de determinada forma, e essa realidade ela se concretiza ultimamente na filosofia da história. E acontece que no individualismo, a gente tem essa questão da imanentização. Como eu falei no início do trabalho, a imanentização ela é o principal conceito que permite se entender o que é a modernidade, né? Então, isso reflete muito na filosofia da história, e eu imprimi os textos, inclusive, para ler dos iluministas principais que abordam isso. Então, o prefácio do D'Alembert, a enciclopédia, eu vou ler. Tem 2 ensaios do Turgot que eu imprimi para ler. Já está na lista também. Tinha mais um que eu... o Esquisse, que é o rascunho ao progresso do espírito humano, algo assim, do Condorcet também. Então, esses são os materiais iluministas do século XVIII, XIX, que vou ler para entender qual é o sentido da filosofia da história moderna, né? Que, de certa maneira, sobrevive até hoje. Então, a questão do naturalismo metodológico é algo que não é do século XX, né? Não é do final do século XIX, é algo já de alguns séculos da modernidade. Então, achar, por exemplo, que o estudo da sociedade a partir de leis inspiradas na matemática ou na ciência natural no sentido moderno, né? Física matematizada, isso pode ser feito, isso é algo típico da modernidade. E não é algo novo, né? Isso já vem sendo, tipo, desde a época de Aristóteles, que ele diz na Ética Nicômaco, olha, as ciências do homem não são ciências exatas como a ciência da matemática, da aritmética, né? Eu também quero fazer uma ampliação da parte da perspectiva clássica, então da civilização anterior, né? Uma ampliação e uma demarcação melhor. Então, o que é o pensamento antigo? O que é o simbolismo filosófico, como ele emergiu na Grécia? Né, e o que é o simbolismo da revelação, conforme ele foi elaborado historicamente nos hebreus e no Cristo mesmo, né? Então, tudo isso traz novos tipos de simbolismo, que são novas filosofias da história, naquela época, e que elas se concretizam de uma forma específica na cristandade latina, com a qual a modernidade vai romper diretamente e conscientemente, né? Então, esses 2 tipos de simbolismos concretizados na cristandade, eles são conscientemente opostos pela modernidade, com uma outra filosofia da história, com uma outra interpretação da história, e tudo isso é o determinante do individualismo, né? Quando se aceita o individualismo, se aceita essa montanha de premissas, né? E o paradoxal é que essa montanha de premissas, ela pertence, por exemplo, a gente pensa individualismo, a gente pensa liberalismo, né? E, de fato, o liberalismo ele é o principal veículo da modernidade, o principal veículo desse simbolismo ideológico que é o individualismo. Mas, quando a gente pensa em individualismo, a gente está falando também do mesmo complexo simbólico ideológico que vai fomentar, por exemplo, o marxismo, né? Então, o Marx ele também funciona numa filosofia da história imanente, né? Também funciona na filosofia da história, que aceita todas as premissas modernas opostas à filosofia da história latina, né? Latina clássica e medieval.
Então, eu vou focar o meu trabalho mais nessa questão. Eu quero inserir, como eu disse, né, eu não tratei no original do individualismo do Luiz Dumont. Eu vou tratar do individualismo do Luiz Dumont agora na primeira sessão, que vai ser o primeiro capítulo do trabalho refeito, né? E acho que vai ser mais ou menos essa a questão, né? Tipo, já tá... Eu até, para fazer a ampliação que eu falei da segunda sessão, né, da questão da civilização precedente, eu peguei até a Cidade de Deus, do Santo Agostinho. Tive que pegar em inglês, porque em português é uma edição muito cara. Daí, olha só o tamanho da coisa. É um pouquinho grande. Mas vou dar uma lida, né? Vou ver onde ele fala. Claro, né? Eu não gosto de fazer isso, de pegar o livro e ir lá no capítulozinho. Não gosto de ler de cabo a rabo, mas como é muito grande, eu vou ter que achar onde que ele fala especificamente da Cidade de Deus, Cidade dos Homens, para entender o que é a filosofia da história, como foi originalmente feita no simbolismo revelatório, né? Na revelação. Então, acho que é nesse pique que anda o trabalho, mais ou menos, né? Se o senhor tiver alguma sugestão, alguma crítica, eu pretendo... A gente está entrando em outubro agora, até metade de outubro eu pretendo já ter bem feitinho, né? Bem consolidado. Daí, acho que é isso, professor. Perfeito. Se quiser me mandar, como chama, o trabalho refeito, o trabalho do novo, né? Eu gostaria de dar uma olhada, tá? Até para não ter surpresas, meu querido Nicolas. Maravilha, então, querido. Obrigado mais uma vez. Valeu por participar do nosso encontro de hoje. Por fim, então, Rodrigo, um grande abraço. Seja bem-vindo. Vou mostrar o seu trabalho aqui. Está por aí, Rodrigo? Rodrigo? Ah, perfeito. Está sem áudio? Ah, perfeito. Então, deixa eu mostrar aqui, então, o seu trabalho, né? Aqui a discussão, então, você fala sobre a influência chinesa no Mar Vermelho, apresenta a respeito do Mar Vermelho, aonde está localizado, fala da importância do Mar Vermelho e começa a falar também sobre a questão do Golfo de Aden e o Canal de Suez. Sugiro aqui, acho que é muito fácil encontrar essa informação, o tempo que é encurtado em relação à travessia, de não atravessar a África, mas passando pelo Canal de Suez. Depois checa essa informação, insere essa informação no texto, é interessante agregar essa informação. Aqui você fala, a diferença no trajeto é enorme, navios carregando milhares de toneladas de mercadorias não precisam contornar a África. É interessante colocar, então, meu querido, a questão da distância, tá? Fazer esse comparativo. É importante trazer esses dados para o leitor, né? Para os futuros leitores do seu trabalho. Então, inserir essa questão também dos quilômetros, né? Indo pelo Canal de Suez é tanto, contornando a África é tanto. Indo pelo Canal de Suez é a questão desse tempo, indo pelo contorno da África é um tempo muito maior. Então, veja, é corte de custo, é corte de despesa, à medida que poupa tempo, fica mais rápido a travessia. Então, esse aspecto é importante de você inserir, porque depois, mais adiante, você vai falar dos investimentos da própria China em relação ao Egito e em relação ao Canal de Suez, para tentar torná-lo ainda melhor, né, a travessia, né? Aí você fala, hoje em dia, do Mar Vermelho, fala que é mais ou menos 10% do comércio marítimo global, fala dos países que estão banhados por ele, né? Acho que o texto está bem agradável de ler, bem fácil de ler, né? Bem didático. Aqui, então, como você já sabe, tem que vir a tradução, né? Está entre aspas, veja que não fica entre aspas. Eu também estou achando que o espaçamento não está legal, embora você falou que não tem tanta preocupação com a questão da forma, mais com a preocupação com o conteúdo, mas não esquecer aqui também de fazer a tradução, né? Começa várias citações do Lava, né, de 2015, depois tem o Ayonio Pautasso, né, que é um brasileiro que trata bastante a respeito da China. E aí ficou bem legal, depois você vai começar a falar da influência chinesa em cada uma das regiões, né? Vai falar aqui de Djibouti, né? Depois você fala da primeira base chinesa no exterior, tira esses 2 pontos daqui
dessa questão. O texto está bem agradável de ler, tem aqui a figura, não esqueça, não é figura X, né? Coloca o número da figura, não esquecer a numeração das figuras. Novamente uma citação aqui em inglês, não esquecer de fazer a tradução. Veja também aqui o alinhamento, não fica entre aspas. E mais, tem várias citações aqui, você vai começar a falar de Bush à frente do chifre da África, né? Novamente mais citação em inglês, não esquecer da tradução, não esquecer também, não fica entre aspas. Vamos lá. Você fala da influência chinesa na Etiópia, eu acho que os recortes são bem legais, são bem breves, e você faz mais ou menos esse mapeamento de como está a influência chinesa nessa região. Novamente aqui uma citação, veja o alinhamento, né? Aqui já não está sem aspas, ok, né? Está bem legal a leitura, novamente uma citação em inglês, não esquecer de fazer a tradução. Olha essa nota explicativa aqui, meu Deus, fazer a correção também, está com, eu acho que foi um copia e cola, vamos corrigir isso aí, meu querido. Tá, bacana, tem aqui uma citação em inglês, não esquecer novamente de fazer a tradução, está no corpo do texto, já tem aqui 4 linhas, né? Checar isso aí, tá? Que mais? Agora você vai falar da Bri na Etiópia, vem esse quadro bacana, né? Bem interessante, o quadro está super fácil de fazer a leitura, fácil de compreensão, parabéns, Rodrigo. Aqui, novamente, uma outra figura, não esquecer, não deixar para o final, né, e já ir nomeando o número da figura, seguindo, então, a ordem. Novamente, aqui uma citação em inglês, não esquecer de fazer a devida tradução. Aqui você vai falar da influência chinesa na Eritreia, está bem legal também a parte. Poucos erros de português, então, também tá bem legal o texto. Não esquecer aqui também, de novo, uma nova citação em inglês, fazer a tradução. Outra citação em inglês, fazer a tradução. Tem essa figura aqui também, está tranquilo, que é o tipo de projeto que vai ser desenvolvido pela China, né, nessas regiões em específico. Outra figura bem interessante. Tá legal, né, Rodrigo? Tem a parte do texto e tem a parte que você vai quebrando com quadros, figuras, tabelas. Isso é muito legal no trabalho, mostrando o amadurecimento dele, né, no desenvolvimento dele, o que está muito bacana. Influência chinesa na Somália. Novamente uma citação em inglês, não esquecer de fazer a tradução. Aqui você vai falar que vai tratar no parágrafo da relação pirataria, é bem interessante fazer essa discussão, né, que é o que chamou muita atenção da comunidade internacional, né? Novamente uma citação em inglês, não esquecer de fazer essa tradução, né? E aqui, então, você encerra, né? Você vai colocar uma conclusão em um gráfico. Eu acho que está indo muito bem o trabalho, está indo muito bem o trabalho, né? Fazer esses ajustes aí, não sei se, então, terá mais uma parte desse capítulo, né? Mas ficou bem legal esse mapeamento, mostrando como a China está se inserindo e os investimentos nessa região, que é o trabalho específico, né, que você está desenvolvendo. Acho que abrimos um trabalho, Rodrigo. Vamos ter um trabalho aí para defender no final do ano. Ver aqui. Tá, de fato, está bem grande, aí vai diminuir, e por assim, dessa forma, vai diminuir os demais. Perfeito. Qualquer novidade, me manda um trabalho novo, Rodrigo, o andamento do trabalho, né, para eu acompanhar ao longo dessa semana. Então, qualquer novidade que vocês tiverem, pessoal, me encaminhem até, no máximo, uma quarta-feira. Tá bom, pessoal? Novamente, agradecer a todos vocês, parabenizá-los, porque hoje é dia do internacionalista, né, então, parabéns a todos vocês, e bom final de semana. Não esqueçam de desenvolver os trabalhos aí, ao longo do final de semana. E até a próxima sexta-feira eu mando um convite mais cedo, mas que bom que vocês conseguiram checar a caixa de e-mail e participar do nosso encontro de hoje, tá bom? A gente se vê na semana que vem, obrigado, valeu. Obrigado, hein, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana para você. Obrigado, querido, valeu.